Como forma de contribuir para o combate ao acúmulo de cargos públicos nas esferas estadual e municipal, a OAB Maranhão promove hoje a audiência pública Acúmulo de Cargos Públicos. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Marinel Dutra, presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB Maranhão. Presidente, bom dia. Bom dia. Bom, contextualizando a situação, o Tribunal de Contas do Estado criou um sistema de controle, da folha de pagamento, e que os gestores são obrigados a dar as informações. Houve um cruzamento desses dados e alguns gestores e servidores também já começaram a ser notificados. Há a possibilidade, inclusive, de abertura de procedimento administrativo disciplinar, e aí fica a preocupação, porque nós temos aí um universo de mais de 37 mil servidores. Qual é o objetivo da OAB em trazer essa discussão nesse momento? A OAB, Adalberto, tem o papel de defender a sociedade, incluso os servidores públicos estaduais e municipais. O papel da OAB é, nesse evento e outros que já fez da mesma natureza, colocar para uma discussão saudável as entidades que compõem a rede de controle. Nesse processo em particular, o Tribunal de Contas do Estado notificou os municípios quanto a eventuais acúmulos de cargos, se aponta para o número de 37 mil, e os municípios estão a notificar os servidores públicos num prazo curto, para que eles, em 5 e alguns casos em 10 dias, adotem posições de, na grande maioria, de exoneração. Isso tem causado um caos em todos os municípios do Maranhão e na esfera estadual também. E o OAB, preocupado e sensível ao tema, chama todos os órgãos da rede de controle para uma boa conversa hoje às 14 horas no auditório da OAB. Bom, o objetivo, quer dizer, do próprio texto da Constituição é evitar aquela situação que se via no passado recente, de apadrinhamento, enfim, de situações realmente completamente irregulares, em prejuízo, inclusive, ao erário público. A OAB não quer rediscutir a Constituição, pelo menos nesse momento agora, que não é oportuno. Mas o que a OAB pretende é fazer uma leitura mais humana do artigo 37 da Constituição, porque o que se está tratando é apenas do acúmulo de cargo e sem ver nisso pessoas por trás desse acúmulo. São 37 mil pessoas que carregam consigo mérito de terem sido aprovados em concursos públicos e, em alguns casos, não pode acumular situações que, na prática, inclusive, trarão prejuízo para o erário e para os servidores públicos. Vamos dar um exemplo prático para as pessoas terem uma ideia da situação? Eu vou dar um exemplo prático, ocasional, casual, é que, por exemplo, o servidor público é vigia de uma determinada escola no município do Maranhão. Galgou esse cargo por concurso público. Depois de se qualificar, por exemplo, em pedagogia, passou no concurso nesse mesmo município para ser professor do ensino fundamental, por exemplo. Numa leitura muito crítica da Constituição, esse servidor público terá que optar por um cargo de vigia ou por um cargo de professor. Isso, para nós, é desonroso, porque honroso é ter numa escola como professor alguém que entrou nessa escola e nesse serviço público como vigia e que depois de se qualificar pela meritocracia, hoje é professor. E, por exemplo, 3 cargos de professores, numa leitura seca da Constituição, não pode. Mas se o professor é o único naquele município a ter meios para lecionar, na maioria das vezes correndo risco de vida, deixando a sua família para o segundo plano, não pode lecionar em 3 turnos, porque não pode ter 3 matrículas. Então a OAB pretende fazer uma leitura mais humana do artigo 37 e desafogar o que se está fazendo hoje com 37 mil pessoas. O tema, para agora, é oportuno para a discussão, mas é inoportuno para as pessoas que estão sendo, digamos, perseguidas nesse processo todo. O que o senhor entende que seria razoável nesse momento? Inicialmente, ampliar esse prazo que foi dado? Inicialmente, ampliar esse prazo, Adalberto, porque nós estamos fechando o primeiro semestre letivo. Imagina só começar o segundo semestre letivo, porque na grande maioria são professores, com 37 mil professores a menos no quadro de professor no estado do Maranhão afora. Esses cargos provavelmente serão preenchidos sem concurso público e aí nós estaremos ferindo o artigo 37 de forma muito mais gravosa ainda. Então, a OAB pretende rediscutir isso num plano mais humano, estabelecer um prazo maior para que as pessoas façam as suas devidas opções e começar isso talvez no segundo semestre, com o ano letivo já enxuto, com o concurso público este ano e a coisa mais humana e resolvida. Eu ia perguntar sobre isso, quer dizer, à medida que essas pessoas vão ser afastadas, há necessidade de imediata contratação, e aí, claro, via concurso público. Eu vou dar um exemplo de médico. O médico não pode ter 3 vínculos de médico com o serviço público. Imagina só quem vai clinicar no município a partir daqui a 15 dias, que o prazo fatal seria 14 de julho agora. Então, a partir do dia 15, quem vai clinicar em Satubinha, por exemplo? Nós não teremos médico, por exemplo, em Satubinha, se o médico que clinica em Satubinha já tiver 2 outros vínculos. Isso não pode acontecer de uma hora para outra. É lógico que o TCE e o Ministério Público estão há um certo tempo tratando do tema.
mas a coisa precisa ser humanizada e há que se estabelecer um novo prazo e a OAB está nessa luta, vai conseguir, se Deus quiser. Eu já te falei, os órgãos de controle já estão sensíveis a essa nova conversa, uma conversa mais humana e dentro de um panorama mais favorável à humanização. Até porque esses concursos públicos, quer dizer, existe toda uma preparação, o próprio município precisa financeiramente se ajustar, se planejar para isso, existe um edital que precisa ser lançado, prazos precisam ser cumpridos. Por que a OAB pretende uma prorrogação de prazo em 6 meses? Porque em 6 meses nós faremos concurso público. Existe uma outra situação, Adalberto, que é a situação previdenciária desses servidores que estarão saindo, se assim tiverem que fazer. Porque a OAB já trouxe essa discussão para a OAB numa outra audiência pública e 30 mil servidores públicos no Maranhão, nós já noticiamos isso desde 2017, se encontram com a sua situação previdenciária irregular e não pode se aposentar. Então, se tem 30 mil em condições de aposentadoria que não se aposentam porque não estão contribuídos na forma devida, como se vai desprestigiar 30 mil que podem se aposentar, exonerar 37 mil e como se vai contratar? Esses que estão saindo, se assim saírem, estarão saindo, Adalberto, com o que a gente chama de cheque sem fundo, porque não existem contribuições previdenciárias também. Então, serão ausência de contribuições previdenciárias e ausência de concurso público. E um prejuízo de 37 mil servidores num quadro que já é deficitário. Então, a saúde será prejudicada, a educação principalmente será prejudicada. Eu te dou um dado que só em São Luís são 3.800 servidores, a grande maioria professores. Quero agradecer aqui no estúdio a presença do presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB aqui no Maranhão, advogado Marinel Dutra. Obrigado. Confirmando o horário da audiência daqui a pouco. Confirmando, às 14 horas da OAB, audiência pública, acúmulo de cargo, não tem inscrição prévia e aguardamos todos lá. Obrigado mais uma vez.